A paz do Senhor, meus amados irmãos, chegamos no terceiro trimestre de 2019 da Escola Bíblica Dominical, ou seja, segundo semestre, terceiro trimestre e segundo semestre. E o tema, a temática que será abordada nesse trimestre, que corresponde aos meses de julho, agosto e setembro, são os seguintes temas: mordomia cristã, tempo, bens e talentos. O subtítulo é Sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Eu tenho certeza que essa lição vai trazer grande crescimento espiritual na vida do povo de Deus, na nossa vida. O comentarista é o querido pastor Elinaldo Renovato de Lima. É o pastor lá do Rio Grande do Norte, professor universitário, grande ensinador, que já escreveu lições sobre família. É um comentarista de qualidade, como os outros também. Graças a Deus que a nossa igreja é rica em homens e mulheres de Deus capacitados para alimentar o povo de Deus. Muito bem, feito essas considerações, vamos para a lição de número 1, dia 7 de julho de 2019, domingo. O que é a mordomia cristã? Então essa é a primeira lição desse nosso terceiro trimestre. Texto áureo. Eu quero que você corrija aí na lição, porque aí só cita um versículo, né? E na verdade é Lucas 12, 42 e 43, tá? O que diz o nosso texto áureo? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Graças a Deus. Nossa verdade prática: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo. O contexto dele está em Lucas, capítulo 12, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 12, entre os versículos 41 a 48. Qual é esse contexto? Quando o Senhor fala sobre a parábola do mordomo fiel e prudente e do infiel. A Bíblia de Estudo Pentecostal tem um comentário que eu achei muito relevante. Ela apresenta Jesus apresentando duas maneiras de viver de todo crente, né? Em relação à ausência dele, né? Então, antes da volta dele, os crentes estão vivendo em duas perspectivas, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal. Primeiro, ele fala daqueles que estão vigilantes, que estão espiritualmente atentos, prontos para o retorno do Senhor, prontos para o grande advento que é a volta do Senhor Jesus. É aqueles crentes que estão em comunhão com o Senhor Jesus e estão com o coração ardendo, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então tem esse grupo que está esperando a bênção do Mestre, né? A volta do Mestre. Mas tem um outro grupo também. Esses são os crentes descuidados, julgando que o Senhor vai demorar ainda. Infelizmente, eles param de resistir ao pecado e vão se afastando do caminho de Deus.
e, infelizmente, eles serão alvo da ira do Senhor. Então tem esses dois grupos, e a Bíblia de Estudo Pentecostal apresenta com detalhes e com referências bíblicas. Agora é importante eu e você compreender, você que é professor de escola bíblica dominical ou apenas que é um estudioso da palavra, é importante você entender que a ausência do proprietário, essa temática, a ideia da ausência do dono da vinha, a ausência do Senhor, a ausência do noivo, isso é recorrente nos evangelhos. Você encontra muitos textos falando sobre esse assunto. Então é um assunto muito presente nos evangelhos. A igreja primitiva, a igreja do Senhor, logo no início dos primeiros séculos, viram essas passagens como passagens apocalípticas. Passagens referindo que o Senhor Jesus dando talentos para administrar as coisas de Deus, mas que ele viria buscar. Então, a igreja primitiva nos primeiros séculos interpretaram isso como de maneira espiritual, dizendo então, tendo essa perspectiva do retorno iminente do Senhor. Essa foi a interpretação da igreja primitiva. Agora, na perspectiva histórica, ali analisando o tema, é óbvio que ele está falando para Israel, que Israel recebeu os talentos e os dons e não soube, obviamente, administrá-los. Tá? Então nós temos duas perspectivas. A interpretação espiritual da igreja, que é uma interpretação apocalíptica da iminente volta do Senhor, e a interpretação histórica, né, que é aquela de que Deus deu ao seu servo Israel, ao povo de Israel, os dons e os talentos para administrar. Mas, infelizmente, eles foram falhos nessa tarefa. Mas, independentemente da interpretação, seja essa espiritual, escatológica da igreja primitiva, ou dessa percepção histórica, independentemente disso, o importante é que haverá um dia de prestação de contas, um julgamento daqueles que receberam qualquer privilégio, responsabilidade ou conhecimento. Então, independentemente como se vê essa interpretação espiritualizada da iminente volta do Senhor, essa perspectiva apocalíptica, ou então aquela literalidade histórica de que Israel é o servo de Deus, o servo prudente, né, que deveria ser. Independentemente, nós sabemos que o Senhor virá, graças a Deus, para julgar esses privilégios que ele distribuiu aos santos. Muito bem, nós temos então uma leitura bíblica em classe que é o contexto da nossa lição. Lucas 12, 42 a 48. Objetivo, primeiro, apresentar o conceito do mordomo ou de mordomia, expor a mordomia espiritual do crente, do cristão, do servo de Deus, e explicar a questão da mordomia a respeito dos dons materiais. Nós temos um ponto central, que é mostrar que Deus confiou aos seus filhos a mordomia dos bens espirituais e materiais, ou seja, a administração dos bens espirituais e materiais. Por isso, há uma interação com o professor, e aí ele faz algumas perguntas, como temos administrado o nosso tempo, o nosso ministério, a nossa vida espiritual, o nosso dinheiro. São perguntas que temos que fazer e respondê-las com sinceridade. É importante nós fazermos essa reflexão. Comentar, então, nós temos uma introdução e entramos no primeiro tema, conceitos de mordomia. Mordomo vem de uma palavra latina, majordomo, significa o criado maior, o criado responsável da casa, o administrador dos bens da casa. Isso foi muito comum na antiguidade clássica, tanto na civilização grega como na civilização romana, mas também na antiguidade bíblica. Você vê que Abraão tinha um mordomo, Eleazar, né? Tá vendo? Então você vê presente isso na antiguidade. Hoje
a gente vê essa figura como sendo o administrador. Quando você coloca uma pessoa para administrar os bens, seria o equivalente hoje, modernamente falando. Mordomia, a palavra significa cargo ou ofício do mordomo, cargo dele. Vem do grego, oikonomia, e a gente encontra isso exatamente em Lucas 16, por exemplo, na parábola do mordomo fiel. Então a Bíblia, a mordomia, diz respeito a todo o serviço que o servo de Deus, que o crente realiza para o Senhor, e o seu comportamento diante do Pai e também diante dos homens. É importante, irmão, nós temos a mente de Cristo. Então não importa onde você está trabalhando, não importa qual atividade que você faz, mas administra isso como se fosse para o Senhor. Se você tiver essa perspectiva, você vai evitar conflitos desnecessários, injustiças desnecessárias, tribulações desnecessárias. Você vai evitar muitas coisas se você compreender que tudo que você vai fazer, você não está fazendo para o homem, você não está fazendo para o dono daquela empresa, mas como se fosse para o Senhor. Paulo recomenda isso aos servos, que deviam fazer as coisas como se fosse para Deus, porque Deus abençoa quem tem essa perspectiva. É importante ter essa visão, tanto nas coisas materiais como nas coisas, obviamente, espirituais. Então, o resuminho desse primeiro tópico: a função do mordomo corresponde ao administrador. A mordomia na Bíblia refere-se à administração dos bens, tanto materiais quanto espirituais. Não é só de coisas materiais, é de coisas espirituais também. Há um subsídio didático-pedagógico que você pode ler com calma, né? É só acessar o nosso site www.professoralberto.com.br. Você vai ter o comentário no texto áudio e você vai poder acessar esse subsídio. Segundo tema, a mordomia espiritual do cristão. Isso é muito importante nós compreendermos. A mordomia do amor cristão. Deve dar grande valor, então, essa mordomia, a prática cristã do amor. Olha, meus irmãos queridos, as religiões têm sua marca registrada. Se pegar o judaísmo, a essência dele é a unidade de Deus. O texto áureo do judaísmo é Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Então é ênfase na unidade. No Islã, que é uma outra religião monoteísta, uma religião posterior, ela tem por elemento fundamental a força, né? Ela é impositiva. Então, a ideia é o poder. Você vê que esses fanáticos terroristas, eles gritam, Deus é grande, quando vão se explodir. É a ideia do poder, da força. E o cristianismo? O cristianismo, a essência dele é o amor. Está baseado em João 3,16. Porque Deus amou. Então, nós temos uma perspectiva de humanidade calcada no amor. E outros têm na força. Então, são percepções do mundo completamente diferentes, irmãos. Um sistema democrático, por exemplo, agora falando materialmente e politicamente, ele tem muito mais condições de sobreviver em sociedades que foram influenciadas pelo cristianismo, por causa da ideia de amor, que gera o respeito aos direitos humanos. Sociedades que estão calcadas na força tendem a ser sociedades totalitárias, ditaduras. Né? É interessante como que uma percepção religiosa muda completamente a perspectiva. Eu ainda vou aplicar algo mais. As sociedades que tiveram influência da reforma protestante, que receberam a influência do protestantismo, são sociedades muito mais democráticas. Sociedades que não tiveram esse privilégio tendem a ser mais totalitárias. Interessante,
essa percepção antropológica, sociológica de análise de sociedade. Então, a base da mordomia é o amor cristão. Então, o fariseu que foi testar Jesus sobre os mandamentos da lei, ele conhecia bem os 10 mandamentos. Então, Jesus indaga dizendo, indagou-lhe, né? Então, ele, abordando Jesus, indagou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento? Essa pergunta de qual é o maior dos mandamentos, na verdade, ela estava presente no universo teológico do judaísmo do primeiro século. Porque dos 613 mandamentos havia de fato uma disputa saudável para saber qual era o mais importante dos mandamentos. Então, falava uma coisa, outro falava outra coisa. E então Jesus responde, né? Qual é o maior dos mandamentos? Né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha que coisa linda, né? Então, amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, sede das emoções, o coração, né? De toda a tua alma e de todo o teu pensamento, de toda a tua razão, de todo o teu intelecto. E amará o próximo como a ti mesmo. Tá? Então, esse é o segundo mandamento, né? O primeiro é amar Deus de toda a força, de toda razão, intelectualidade, esforço, amar a Deus. E segundo, o seu próximo. Quer dizer, é a ligação vertical, amar a Deus, e horizontal, o seu próximo como a ti mesmo, né? Aí vem a ideia, quem é o próximo? Né? Todo ser humano é o próximo, né? Não é só quem faz o bem para você, né? 2, a mordomia da fé. Então tem a mordomia do amor, agora a mordomia da fé. A melhor definição de fé está em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aqui temos 3 características essenciais da fé. Primeiro, fundamento ou base na confiança de Deus. 2, ela envolve a esperança ou a expectativa segura do que se espera da parte de Deus, a crença fiel. E 3, ela é a prova das coisas que não se veem, mas são esperadas com convicção antecipada. Isso é romper em fé, é acreditar na glória, no poder de Deus. E 3, a fé como patrimônio espiritual. E aí ele cita 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso é muito importante. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Graças a Deus. É uma coisa linda. Resumo do tópico 2. A mordomia espiritual do cristão envolve a prática do amor e o exercício de fé. Isso é a mordomia do cristão, do cristianismo, amor e fé. Há um subsídio aqui do Sterling Horton, da teologia sistemática, e vem um Conheça Mais falando mordomo e mordomia. 3, a mordomia dos bens materiais. Aí entra a questão do cristão e as finanças. Desde a queda, o homem emprega esforços, como o caso do suor do rosto, para obter bens materiais. A percepção de acúmulo de riqueza, ele vai desenvolvendo no desenrolar da história humana. E tem sido presente essa ideia de busca de riquezas. Assim, a palavra de Deus exorta que nós temos que ser trabalhadores
Nós não podemos ter uma vida indisciplinada, né? Que as nossas conquistas sejam conquistas de trabalho, de esforço, porque isso honra a Deus, e não de outra maneira, que seria de maneira fraudulenta. Então a ideia é que a gente trabalhe para que tenhamos finanças abençoadas. O cristão e as riquezas. Então, Deus, em hipótese alguma, condena ou demoniza a riqueza. Mas o amor às riquezas, que a Bíblia nos exorta a não sermos escravos de bens materiais. Mas o cristão, conquistando riquezas de maneira lícita, isso é também uma maneira de administrar os bens dados por Deus. Então, a Bíblia diz que a avareza é idolatria, né? A avareza é aquele amor ao dinheiro. A pessoa tem o coração no dinheiro, briga por causa de dinheiro, às vezes por causa de pouca coisa. Isso aí não glorifica a Deus, né? Então, uma pessoa torna o quê? Escravo de bens, né? E a Bíblia é clara, em 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Lucas 12,13 diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste em abundância do que possui. Em Mateus 6,20 diz: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então, nós podemos trabalhar com honestidade para ter acúmulos de bens materiais, mas com honestidade e não sendo dominados por eles. Se você perceber que você está sendo escravo disso, você precisa de libertação, precisa ser liberto dessa condição. E finalmente o subitem 3 diz: o cristão e a contribuição para a igreja. Então na igreja local há várias maneiras da gente ser útil, de contribuir para a expansão material do reino de Deus. Essa contribuição deve ser feita através dos dízimos, das ofertas de amor. Então existem muitas maneiras de poder ajudar na obra de Deus. E Jesus retirou a necessidade da contribuição dos dízimos, repreendendo o hipócrita do fariseu que dizimava coisas pequenas e esquecia das coisas mais importantes. Jesus falou que não era para ele ignorar isso, mas devia entender o que era a primazia, né? Na verdade, irmãos, toda organização precisa de recursos para sobreviver. Esse é um fato. Então, se você faz parte de uma comunidade, você tem o privilégio de ter professores para suas crianças, diáconos para estar ali na ordem do culto, energia, instrumentos, banco para sentar, água para beber. Algumas igrejas têm estacionamento, muitas igrejas têm o berçário, missionários. Então é toda uma estrutura e isso gera despesa. Então, independentemente de qualquer coisa, eu acho constrangedor uma pessoa que usufrui de toda uma estrutura eclesiástica e chega na hora de contribuir, fecha a mão. Eu acho esquisito isso. Eu acho que é natural uma pessoa, é uma questão do bom senso, né? Eu observo as professoras de crianças, acordam cedo, tudo voluntárias. Aí vai lá minha menininha aprender a palavra de Deus. Quanto que eu pagaria se eu tivesse que pôr numa escola para isso? Então, a gente precisa ser generoso com as coisas de Deus. Então, contribua, seja uma pessoa de bom senso, né? Trabalha, faça com alegria, que Deus vai te dar muito mais. Não vai faltar nada para você. Então, faça com amor. Síntese do tópico 3. A mordomia dos bens materiais do cristão envolve finanças,
riquezas e contribuição para a igreja. Temos um grande subsídio da vida cristã, vem da qualidade total de vida do Stan Toller e o nosso encerramento da lição. Somos mordomos dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus à sua igreja. Se realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor, sem dúvida. Então vamos usar os nossos recursos, os nossos talentos, os nossos dons, que o próprio Deus nos concedeu, como verdadeiros mordomos da obra do Senhor Jesus. Tudo que temos vem do Senhor, e é importante você ser agradecido. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o seu santo nome. Amém, meu irmão? Que Deus continue abençoando sua vida. Estamos no mês de julho, agora faltam 4 meses apenas para a nossa viagem para Israel e para 7 igrejas da Ásia. Se você deseja fazer essa viagem, entre em contato com a Renova Turismo. O telefone é 019 3241 2424, 019 98372 1193. Você pode ir no nosso grupo, liga lá e fala, eu quero ir no grupo do professor Alberto, tá bom? Vai ser uma bênção você participar conosco. E eu quero te convidar uma vez mais para participar da nossa aula de formação continuada para professores de escola bíblica dominical, todo sábado às 16 horas, na Assembleia de Deus de Campinas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Estarei lá para compartilhar da palavra de Deus para os professores e para você também que está se preparando para fazer a obra de Deus. Você é muito bem-vindo. Acesse o nosso site www.professoralberto.com.br. Fique na paz do Senhor.